O texto diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 asas outras 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. Alguém estava clamando. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Esse é o texto da nossa leitura. A palavra dessa noite, eu vou fazer a pergunta do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? É um título bem propício para isso, né? Então, essa pergunta, ela está aqui no Velho Testamento, amém? Na carta de Isaías. O decorrer dos anos, foi criado um conceito de que todo homem que é chamado para a obra de Deus, ele deve ser perfeito, não é verdade? Mas a gente vê que muitos requisitos são pedidos, muitas colocações são impostas, e criou-se a ideia de que, de fato, o homem, ele para fazer a obra de Deus, ele precisa estar perfeito. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que o homem de Deus, ele não é um homem dado ao vinho, marido de uma só mulher, né? Ele é um homem de caráter. Então a gente vê que um homem de caráter já é um fruto do Espírito. Um homem manso já é fruto do Espírito, amém? Que governa bem a sua casa já é um fruto do Espírito, amém? Você vai ver que esses requisitos que o apóstolo Paulo ele fala para que um homem de Deus venha conduzir a casa do Senhor, tudo é produzido pelo Espírito. É o Espírito que trabalha em você e ele produz isso em você. Queria até que um irmão levantasse só uma tela daquela lá para mim, só uma dessa daí, já me alivia a vida todinha. E assim, irmãos, então é o fruto do Espírito. Mas existe muitas pessoas também que elas falam o seguinte: elas dizem que eu só vou fazer a obra de Deus quando eu me sentir pronto, quando eu me sentir apto. Eu só vou fazer a obra de Deus quando eu estiver preparado. Eu só vou fazer a obra de Deus quando determinadas situações estiveram resolvidas em mim. Então, se você for observar, querendo ou não, isso não é fruto do Espírito, isso é obra do homem, amém? O próprio Espírito, habitando em nós, ele promove o que em nós, irmãos? Fruto. E esse fruto, ele muda a nossa vida, amém? Então, quanto mais você ora por mudança, amém, isso é bom. A gente ora por mudança, amém? Amém. Deus tem coisas que precisam ser mudadas em nós,
Paulo, a gente vê que Paulo, ele tem um problema muito sério. Ele relata isso em Coríntios. Ele diz que ele orou por 3 vezes para que o Senhor retirasse um espinho da carne dele. Amém? Só que o Senhor falou o quê? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu amor, o que, irmãos? O meu amor, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses: quando sou fraco, então é que sou forte. Por que ele diz isso? Ele está dizendo isso porque ele reconhece que todas as lutas que ele venceu não foram vencidas por causa da força dele, mas por causa do operar do Espírito na vida dele. No momento fraco da vida dele, quem colocou ele de pé foi o Espírito de Deus. No momento das tristezas deles, quem levantou ele foi o Senhor Jesus. O Senhor foi operando na vida dele. Amém? Então, criou-se nesse tempo, até mesmo nos nossos tempos, essa barreira que impede de muitos filhos de Deus servirem a Deus. Muitos irmãos, eles não querem liderar na casa do Senhor, porque eles acham que eles precisam estar muito bem preparados. Isso é bom. Isaías, quando ele teve essa visão, quando ele viu ali, quando ele teve a visão, ele viu ali uma necessidade, e ele, mesmo sendo um profeta, pasme, ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros. Olha só, ou seja, isso parece bonito, mas o primeiro ponto que eu quero abordar aqui vamos falar sobre a voz do que clamava. Amém? Parece estranho e contraditório, mas a voz que clamava, talvez você pense que era dos querubins. Não, mas a voz que clamava era a voz do próprio Deus clamando. Deus, ele estava orando e Deus, ele estava clamando. Pastor, por que o senhor está dizendo que Deus estava orando? Porque o texto é claro. Ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, posição de quem reina, de quem governa. Amém? Já não tocar nisso, mas ele vê também, ele ouve uma voz que está clamando. E por que eu estou dizendo que ele estava orando? Porque há um sinal muito claro nessa passagem. Diz que a fumaça encheu toda aquela casa. Amém? No Antigo Testamento, quando a pessoa ela ia entrar, o sumo sacerdote, ele ia entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo de Moisés, ele ia para o átrio, ele sacrificava, depois ele recebia a luz no santo lugar do menorá, do candelabro, e depois ele ia para a mesa da propiciação. Lá ele comia o pão, bebia o vinho, e ele pegava o incensário. Amém? O incensário, o incenso, lá em Apocalipse, ele é interpretado pela oração dos santos. Então é a oração. Quando a fumaça subiu no templo, encheu todo o templo, isso é um sinal claro, alguém estava orando. E o Senhor falava comigo lá em casa, quando eu estava orando. Eu digo: Senhor, eu preciso de trabalhadores nessa obra, porque a minha oração é essa. E na mesma hora eu ouvi a voz do Senhor no meu espírito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Senhor me levou a essa passagem. E eu estava dizendo: Senhor, eu tenho orado, Senhor, para que o Senhor venha trazer pessoas a trabalhar. Senhor, eu tenho me sentido só. E ali eu ouvi a voz do Senhor dizendo para mim: não, você está orando, mas eu também oro. Eu também oro. Eu já tinha lido várias vezes o texto em que Jesus fala assim: orai ao Senhor da seara, para que Ele envie o quê? Trabalhadores. Mas esse texto aqui, ele diz que a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu. Por quê? Por causa da oração. A oração
encheu aquele lugar, tomou todo aquele lugar. Então ele estava orando, depois ele estava o quê? Clamando. Porque assim como você ora, Danilo, pedindo algo, eu também oro, eu também estou procurando. Então o Senhor procura, o Senhor está procurando, mas o que dificulta a nossa compreensão, muitas das vezes, do chamamento, é a questão de você não entender bem o falar de Deus, de ouvir corretamente o falar de Deus dentro de você. Isaías, ele ouviu o Senhor clamando, não é verdade? Ele ouviu o Senhor clamando. Jesus falou: orai ao Senhor da seara. Para quê? Para que Ele envie trabalhadores. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo para mim ali: Danilo, não é só você que ora, eu também oro. Eu também oro. Se você for ler o capítulo 6 dessa porção, obrigado, irmão, dessa porção, você vai ver que Deus, ele está dizendo ali que Ele está falando, mas as pessoas não estão compreendendo o falar dEle. Às vezes, irmão, nós não respondemos o chamado de Deus porque nós não compreendemos o chamado de Deus. Muitas das vezes nós não realizamos aquilo que o Senhor está pedindo de nós porque nós achamos que nós somos incapazes de fazer algo para Deus. Nós sempre achamos que nós mesmos não vamos conseguir. Eu acho que esse negócio aí é para o irmão fulano, porque para mim não vai dar. Para mim eu não vou conseguir fazer. É preciso que alguém capacitado possa fazer essa obra. Então, quando eu vi essa porção, que o Senhor falou assim, que o Senhor estava orando, a casa se encheu de fumaça, eu me senti muito próximo de Deus, muito próximo, porque é o mesmo sentimento, né? Deus, ele estava clamando: a quem enviarei e quem irá por nós? Naquele momento em que o Senhor apareceu ali para Isaías, o Senhor viu Isaías, o rei Uzias, ele tinha morrido, e o rei Uzias, ele governou aquela cidade por mais de 52 anos, foram 52 anos, em que o rei Uzias, ele trouxe o quê? Estabilidade financeira para aquele país, ele trouxe estabilidade militar para aquele país, ele trouxe estabilidade familiar para aquele país. Então o povo, ele estava pensativo: o que vai ser de nós agora? O nosso rei morreu. Então quando o Senhor aparece para Isaías, ele está dizendo assim: o rei deles não é Uzias, eu sou o rei deles, o meu trono permanece para sempre. Como se estivesse dizendo: diz para eles não se preocuparem. Às vezes, irmãos, certas coisas são movidas da nossa vida e a gente acha que tudo está perdido, mas o Senhor, ele precisa se revelar para nós que ele está no trono, que nada sai do poder dele, nada sai do comando dele, nada sai do governo dele, nada pode impedir o agir de Deus, nada pode mover o agir de Deus. Se Deus, ele te deu algo, ele te deu uma palavra, ele vai cumprir. Mas nosso coração, ele precisa estar como? Nosso coração precisa estar descansado. Eu estou descansado em Deus. Por quê? Porque ele é o meu rei. Ele vai me trazer o quê? Segurança financeira, segurança em todos os aspectos. A minha saúde, ela vai continuar. Amém? Então isso é muito importante nós colocarmos aqui. Então esse povo, ele estava assolado,
Mas Deus estava dizendo: diga para esse povo aí que eu sou o rei deles, eu sou o Senhor da vida deles, o meu trono vai permanecer para sempre. E porque mostrou para Isaías, você vê a condição de Isaías, né? E esse é o ponto que eu quero colocar, o segundo ponto: as qualidades dos convocados. Essas qualificações dessa passagem, elas não são estabelecidas por Deus, tá bom? É uma qualificação a que o profeta está relatando. Ele está dizendo: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Na maioria das vezes não fazemos a obra do Senhor Jesus porque nós nos achamos o que, irmãos? Incapacitados. Isaías falou de lábios impuros porque a obra exigia um lábio puro. Então ele se desqualifica automaticamente. Eu sou um homem de lábio impuro, então essa obra não é para mim. E mais do que isso, o povo tudinho tem lábios impuros também. Muitas das vezes, irmãos, quando Deus chama você para uma obra, para você realizar uma obra, você, em vez de olhar para Cristo, você olha muito para si. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um homem de lábios impuros, lá na minha casa todo mundo são pessoas de lábios impuros. Então a gente finda não dando para Deus a oportunidade dele trabalhar na nossa casa, ou trabalhar naqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Ali ele deixou claro, mas o Senhor, naquela oração ali maravilhosa, acendeu a brasa do altar, que a oração dos santos, elas sobem, amém? E diante de Deus tem um altar ali, tá? Tem umas brasas ali. E o Senhor, o anjo pegou, o serafim pegou aquela brasa e tocou aonde? Nos lábios. E disse: eis que isso tocou os teus lábios. Teus pecados foram o quê? Perdoados. E a tua iniquidade foi o quê? Retirada. Escute bem o que eu vou falar para você. Eu quero gastar um pouquinho de tempo nesse ponto aqui. Qual é o versículo que fala isso? Versículo 7. Bora ler? Quero que você leia. Você diz já: com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Preste atenção. Pecado é algo que você já cometeu. Iniquidade é o que está dentro do coração do homem e ele não sabe. Então o Senhor, ele não perdoa a iniquidade, ele tira a iniquidade. Eis que isso tocou o teu lábio e retirado foi a tua iniquidade, pecado de futuro, e perdoado foram os teus pecados, agora presente e passado. O Senhor está mostrando para ele claramente que não é sobre você, Isaías. A obra de Deus nunca é sobre nós, nunca é sobre o que você pode fazer, nunca é sobre a sua capacidade de orar. A obra de Deus nunca é sobre a sua capacidade de servir. A obra de Deus nunca é sobre a sua capacidade de falar. A obra de Deus é sempre sobre Ele. Ele começou uma obra na tua vida, Ele vai completar essa obra. Ele começou e Ele vai concluir, mas isso no nosso tempo. No tempo de Deus, essa obra ela já está o quê? Consumada. O que Jesus falou na cruz?
Pai, está o quê? Consumado. Então essa obra de nos unir a Deus, ela já foi concluída, porque o tempo de Cristo é o tempo completo. Lá na cruz ele completou, ele encerrou, ele disse: está consumado. Não precisa de absolutamente mais nada. Amém? Isso é uma herança que você recebeu. Amém, querido irmão? Você recebeu essa herança, Deus deu ela para você, mas você está dentro agora de um processo. Você ainda não consegue entender, porque você está dentro de um sistema chamado terra. Você ainda está limitado a este mundo. Eu gosto, abra sua Bíblia, acho que é 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória, lá no último versículo, onde Paulo diz: então conhecerei como também sou conhecido. Exatamente, capítulo 13, versículo 12. Amém? Paulo ele diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Aí ele vem: então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Você tem uma identidade espiritual que você ainda não conhece. Amém? Por que você ainda não conhece? Porque você está limitado pelo seu corpo terreno. Amém? Mas essa obra ela já começou, e essa obra ela está completa. Por causa do tempo, o espaço e o corpo, nós ainda estamos limitados. Amém? Mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. Isso mostra que a obra ela foi completa. Por isso que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: aquele que começou a boa obra, ele está falando do nosso tempo, há de completar até o dia de Cristo. O dia de Cristo, até o dia de Cristo, porque nós cremos que Jesus morreu, amém? Quando ele morreu a nossa morte, mas quando ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, se Cristo está vivo, eu sou o que, irmão? Eu sou justo. Eu sou justo por quê? Porque ele ressuscitou. Ele me dá a garantia que eu sou justo. Amém? Ele dá garantia que você é justo. Muito bem, mas por que muitas das vezes nós não aceitamos o chamamento do Senhor? Porque nós ainda não temos a revelação desse amor. Nós ainda não conseguimos compreender o quanto nós já fomos perdoados, o quanto nós já fomos amados. Nós amamos o Senhor, mas amamos desconfiando que não fomos perdoados. Por que desconfiamos que não fomos perdoados? Porque não temos coragem de fazer a obra de Deus baseado no próprio intelecto, baseado no próprio merecimento. Eu tenho que fazer alguma coisa para me fazer a obra de Deus. Imagina se Moisés, se Noé tivesse recebido aquele chamado de Deus, disse assim: Noé, eu achei graça em você, e ele tivesse duvidado: eu achei graça em você. Disse: mas eu planto vinho, Senhor, eu encho a lata, eu não sou essa coisa toda não. Mas o Senhor disse: eu achei graça em você, eu encontrei graça em você. Deus, ele olha para você. Quando ele olha para você, ele encontra o quê? Justiça própria ou graça? Entende? Se ele encontra graça,
não há por que você desconfiar de Deus, não há por que você desconfiar da força de Deus operando na tua vida para fazer a obra. Ah, pastor, mas não seria uma pura ignorância fazer a obra de Deus de qualquer maneira? Pois é, querido, Deus faz essas coisas. Deus chama um cara que era viticultor para fazer uma arca, não tem nada a ver. O correto, na nossa visão, era Deus chamar um carpinteiro para fazer a arca. Amém? Mas Moisés disse, Noé disse o quê? Tudo bem, eu vou fazer a arca. Ele só seguiu a direção. Fazer a obra de Deus é só seguir uma direção. Você não precisa estar pronto para nada, porque aquele que te chama, te capacita. Deus chamou Gideão, amém, irmão? Gideão era um grande guerreiro, é isso? Não, o cara era um agricultor. Deus falou: Gideão, tu vai pelejar lá e tu vai vencer essa guerra. Se ele fosse outro, e ele fez muita prova com Deus, né? Mas o que ele fez? Não, tudo bem, eu sei que o Senhor está comigo. Sabe, irmão, quando você tem essa consciência de que você foi justificado por Deus, consciência do perdão, consciência do amor, consciência da misericórdia, consciência da graça, tudo que você faz prospera. Mas quando você só tem consciência da justiça própria, é porque o pastor não me conhece, é porque o pastor não sabe quem eu sou, é porque o pastor não sabe quem meu marido é porque o pastor não sabe quem a minha esposa é porque isso, todo tempo você lida com as coisas de Deus baseado na justiça própria, e você ainda não tem entendimento, consciência da graça de Deus operando em você. A pessoa acaba tendo somente consciência do pecado, do que é errado, mas a nossa consciência, ela deve estar repleta de Cristo. A nossa consciência, ela deve estar cheia de Cristo, somente de Cristo, de nada mais. Então, eu posso dizer aqui uma coisa para vocês. Quando Isaías, ele teve a visão, a primeira coisa que ele enxergou foi o Senhor, amém? Eu vi o quê? O Senhor, num alto e sublime trono, as abas da sua veste enchia todo o templo, não é assim? Serafins estavam por cima dele, cada serafim tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam, e diziam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando ele tem essa visão, quando ele tem essa afirmação, o que ele faz? Ele olha para quem? Irmãos, ele olha para si. E quando ele olha para si próprio, ele encontra o que, irmãos? Consciência de culpa, consciência de condenação, consciência de justiça própria. Você vai morrer. Sabe por quê? Seus olhos viram o Senhor, e quem vê o Senhor morre. O próprio Deus mesmo falou para Moisés: Moisés, não há um homem que me veja e viva. Ele disse: meus olhos viram o Senhor e eu vou o quê? Morrer. O relacionamento dele com Deus era baseado em quê? Era baseado em justiça própria. É claro, nós estamos no Velho Testamento, mas nós vemos Davi experimentando a graça em um tempo que não havia revelação dela, mas ele tinha. Moisés era um homem que tinha revelação de graça. Muito se aplica a ele, ao tabernáculo de Moisés, o homem da lei, mas ele não viveu um relacionamento com Deus baseado na lei. Ele não entrava no átrio, no santo lugar, no santo dos santos para falar com Deus. Ele tinha acesso direto, ele falava com Deus. Mas aqueles que queriam viver
pela justiça própria, e tinha que passar todo aquele procedimento. Amém? Tem filhos de Deus que gostam de viver assim. Tudo que ele vai fazer para Deus, ele está todo tempo se olhando. Mas existe aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu vou fazer. Se não há quem faça, eu farei. Vocês lembram quando a arca do Senhor estava sendo levada de volta para Israel? E os levitas, que eram os responsáveis por conduzir a arca, não colocaram nos seus ombros como era para se colocar, de colocar em cima de um carro de boi, de uma carroça de boi. E quando a arca a arca da aliança foi cair, eles tocaram. Quando eles tocaram, eles morreram automaticamente. Ninguém mais quis tocar naquela arca. E Obed-Edom, né? Obed-Edom, um homem cheio de falhas: essa arca pode ficar na minha casa. Ele não olhou para si, ele olhou para a arca, para a presença. O segredo de você permanecer é nunca olhar para você, é olhar para a presença, olhar para Cristo. É Ele que está te chamando. Você vai fazer por causa dele, Ele está te chamando. Isaías viu e disse: eu sou um homem de impuro lábio. O pior, o Senhor está pedindo ajuda, e eu sou um homem de impuro lábio, e todo esse povo também é. Aí imagina Deus: pois é, então está difícil mesmo, vou morrer clamando. Não, o Senhor, a visão de Deus a nosso respeito está além, sempre esteve e estará além de nós. Quem olha ainda para essa esfera somos nós. Por quê? Porque o diabo ele trabalha dia e noite sobre essa consciência maligna. Nós devemos ter consciência da graça, consciência do perdão, consciência do amor, consciência da misericórdia, consciência de que somos santos, consciência de que somos justos, consciência que fomos justificados, lavados, comprados. Essa é a consciência que nós devemos ter. Quando você tem consciência disso, você faz o quê? A obra. Mas o anjo voou e tocou o que, irmão? O lábio dele. Perdoado está o teu passado, e afastado de ti está o teu futuro de pecado. É isso que ele está dizendo. Você não tem mais problema com o pecado. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Seu problema não é mais a respeito de pecado. O seu problema é crer nesse amor, é crer que essa obra ela é tão perfeita que jamais vai falhar. Aí você entendendo isso te dá estrutura para fazer o quê? A obra de Deus. É isso que me dá estrutura para estar aqui hoje. Eu não posso estar olhando para homem, eu não posso estar olhando para mim, eu não posso estar olhando para minha esposa, eu não posso estar olhando para meus filhos, para os irmãos. Eu tenho que olhar para aquele que me chamou. Quando ele me chamou e ele disse: Danilo, eu quero fazer uma obra por meio da tua vida, amém, toda a responsabilidade é de quem? É dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É responsabilidade de Deus o que eu vou vestir, o que eu vou comer, é responsabilidade de Deus a minha saúde, é responsabilidade de Deus o meu casamento, é responsabilidade de Deus a minha família, é responsabilidade de Deus todas essas coisas. Por quê, irmão? Porque foi Ele que me chamou. Eu não estou fazendo a obra de Deus baseado no meu conceito próprio. Isaías ele estava tendo exatamente essa visão. Eu não posso, eu não consigo, mas o anjo foi lá e tocou. E aí ele ouviu, o que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então hoje o Senhor, Ele clama, do mesmo jeito: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é que vai falar de nós? Quem é que vai pregar de nós? Aí você pode dizer: bom, eu não estou muito preparado, né? Eu acho que lá em casa ninguém serve para esse negócio. Você está fazendo a mesma coisa que Isaías fez: se desqualifica e desqualifica todo o povo, desqualifica os teus amigos, desqualifica aqueles que podem receber a palavra do Senhor e um grande milagre acontecer. Você sabe onde eu vejo isso no Novo Testamento? Quando aquela mulher samaritana encontrou o Senhor no poço. Os discípulos foram chamados para fazer o que, irmãos? Discípulos, não é assim? É ou não é? Aquela mulher, ela foi àquele poço no horário de meio-dia, porque ela tinha vergonha. Ela era samaritana, ela era qualificada como uma mulher desprezível para Deus, no conceito judaico religioso. E o Senhor vai lá e pede água dela: dá-me de beber. E ela disse o quê? Qual foi a conversa dela? Como tu, sendo um judeu, pede água para mim, que sou samaritano? Porque os judeus, eles não se dão com os samaritanos. Existe algo que nos impede de aproximar um do outro. E Jesus, ele pega o judaísmo e deixa de lado, quebra a barreira e tenta chegar mais perto dela. E diz: se soubesse quem te pede água, tu pediria água, eu te daria a água da vida. E ela voltou e diz assim: tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Perceba, ela tem por pai quem? Jacó. Jacó, o homem que teve o encontro face a face com Deus. Mas existia algo que separava ela de Cristo: a religiosidade, o conceito próprio. Muitas das vezes o conceito próprio, ele nos atrapalha de fazer as coisas de Deus. E Jesus falou o que para ela? Vai, chama o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem. Tivesses quanto? 5 ou 6, né? E o que tu tem agora? Tiveste 5 e o que tem agora, que é o 6º, não é teu. Estou vendo que tu és um profeta. Caiu o conceito da religião, entrou a profecia. Estou vendo que tu és um profeta. E o que o Senhor faz? Ela corre, ela vai. Daqui a pouco ela arrasta uma multidão até a presença dele. Agora, uma multidão de quê? De judaizantes? Uma multidão de samaritanos. Ela chama todo o povo dela até Cristo. Perceba, houve o que ali, irmãos? Uma quebra de padrão. Uma quebra de padrão, porque em nenhum momento Jesus chegou com ela dizendo: você é incapaz de conduzir alguém até mim, porque você é uma adúltera, você já teve vários maridos, e esse que tu tem agora não é teu, sabe? Então você está totalmente desaprovada. Ele não falou isso. Talvez nós falaríamos, mas ele não falou isso. Jesus falou o quê? Perdoados estão os teus pecados. Irmãos, isso é muito sério. Quando Jesus ele diz assim: perdoados estão os teus pecados, ele não está te perdoando por fatia. Amém? Ele não está te perdoando por uma semana. Lá no tabernáculo de Moisés, o perdão era pelo período de 1 ano. Mas lá no Gólgota, o perdão foi eterno. Aqueles que foram perdoados eternamente. Na consciência de Deus, não há pecado sobre você. Você está limpo diante dele.
Mas o que o diabo faz? Ele faz de tudo para que você olhe o seu pecado, para que você se torne alguém inútil na obra de Deus, para que você se torne alguém infrutífero para Deus. E nós precisamos orar para que o Senhor venha arrancar isso de nós. Alguém está precisando de oração? Não chame o pastor não, ore. Ah, mas eu não estou preparado. Mas não é sobre você, é sobre quem te chamou. Ore, Ele vai curar. Ore, Ele vai libertar. Certa vez João chegou com Jesus e falou: Senhor, eles estão curando os enfermos, eles não andam com nós tem um problema sério aí. Eles queriam colocar uma barreira, um conceito, uma ideia, alguma coisa, mas Jesus disse o quê? Deixam eles, quem não é contra nós é por nós. Perceba, Deus pode usar você para curar qualquer pessoa, Deus pode usar você para salvar qualquer pessoa, Deus pode usar você para abençoar o seu vizinho, a sua vizinha. Deus pode usar a tua mão para curar um enfermo, Deus pode usar a tua boca para liberar uma palavra de vida. Daqui a pouco pessoas estão querendo caminhar com você, mas você precisa entender que não é sobre você. E nesse ponto eu entro no terceiro e último ponto, que é a lição dos serafins, né? A lição dos serafins, que nós vamos ver aqui, de como servir ao Senhor. Os serafins, eles tinham 6 asas, amém? O número 6, ele aponta para o homem. O homem, ele foi criado no 6º dia, amém? Em Apocalipse 13:18 diz que 6, ele é número de homens, né? Então eles tinham 6 asas, isso aponta para a estrutura humana. Mas 2 asas cobriam os pés do serafim. Lá em Ezequiel 1:7 relata que os pés desses serafins eram como pés de boi, de gado. Então imagina, irmã, você indo na manicure com um pé de boi, fazer a sua unha, nem com o melhor esmalte ficaria um negócio decente, né? Você imagina o calçado com um pé de boi, não fica legal, amém? Mas aquela asa, o que ela faz? Ela cobre. E o que isso representa? Que o sangue de Cristo, ele cobre os seus defeitos. Aleluia! Ele cobre. Amém. Por isso que a tua vida tem que estar debaixo do sangue. Você tem que crer na obra do sangue, que é onde você está, o sangue está te lavando, o sangue está te cobrindo. Quem são os vencedores? O que Apocalipse fala, né? Apocalipse 12. Eles são, né, aqueles que amaram a palavra por causa do sangue. Eles venceram por causa da palavra e por causa do sangue, né? Sangue do testemunho. O sangue cobre os teus pés, o sangue cobre a tua ignorância, o sangue cobre a dureza do teu coração, o sangue te cobre. Assim como o ouro cobria a madeira acácia, porque a madeira, ela tipifica a natureza do homem, amém? Mas aquela arca, ela tinha uma madeira ali no meio, ela era toda coberta de ouro, ela era toda completa, fechada, de maneira que quem olhava não via madeira, mas via a natureza de Deus na madeira. A natureza de Deus, ela é sobre a tua vida. A natureza de Deus, ela te cobre. Quando Satanás olha para você e você crê na obra completa, ele não vê você, ele vê a obra completa. Por que ele vê a obra completa? Porque foi completo. Você já foi comprado,
você já foi redimido, você já foi lavado, você já foi perdoado. A sua oração não é a respeito dessas coisas, a sua oração é a respeito do seu crescimento espiritual, a sua oração é a respeito do seu crescimento de frutificação. Senhor, eu preciso ser mais manso. Senhor, opera a mansidão na minha vida. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso ter mais fé, eu preciso de ter mais amor, e o fruto do Espírito vai brotar na tua vida. Ele vai produzir mudança em você, Ele vai operar em você. E o serafim aqui com os pés cobertos, mostra o que, irmão? Mostra que o teu andar, os teus passos, tem que estar coberto pelo sangue do Cordeiro. Amém? A Bíblia fala que as outras duas asas, elas cobriam o rosto. Elas cobriam o rosto. Isso mostra que quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não devemos projetar a nossa imagem. Você tem que projetar a imagem do Senhor. Certa vez chegaram para Filipe, o princípio de Filipe, né? Ei, e Jesus, você viu ele? Porque Filipe era um homem de Deus. Ele falou, ó, vem e vê. Nosso trabalho é esse. Deus está operando grandes coisas na tua vida, sim ou não? O teu propósito não é chegar e dizer, porque eu faço isso, porque eu faço não sei quantos meses de oração e jejum, porque eu me consagro. Você tem que apontar para Cristo. Vem e vê aquele que está trabalhando na minha vida. Vem e vê aquele que está colocando mudanças na minha vida. Eu te apresento ele. Quando o serafim ele cobre o rosto, ele está dizendo em outras palavras, olhe para ele, somente para ele. Dele é a glória, dele é o poder, dele é a honra, dele é a majestade. Olhe somente para ele, Isaías, não olhe para mim. Amém? Então nós não podemos projetar a nossa imagem, precisamos entender que a nossa vida, ela deve apontar para Cristo. Amém. Todo o tempo. E as outras duas asas, quando você crê na graça, quando você crê na obra consumada, você faz o voo cego, mas é o voo da dependência do Espírito de Deus. Você depende, em tudo que você vai fazer, você depende. Você pede direção, você pede do Senhor um caminho, você pede do Senhor um propósito, você pede para que Ele te mostre. Então o serafim, ele voava com os dois rostos aqui cobertos e os dois pés cobertos, ele simplesmente voava. Ele não tinha preocupação se ele ia tocar no outro serafim, ele não tinha preocupação se ele ia tocar no Senhor. Por quê? Porque diante do Senhor só interessa a glória dele. A glória dele te conduz no caminho certo, a glória dele te conduz a fazer o voo correto. Quando você entende isso, a sua vida vai a um crescimento inexplicável na vida espiritual. Amém? Amém, irmãos? Amém. Conclusão: nunca faça nada para Deus achando que você está fazendo um favor, ou que Deus vai estar precisando de você. Amém, irmãos? Nunca. Outra coisa, nunca desqualifique ninguém. Se Deus está chamando, você deve se sentir honrado em servir Ele. A sua capacitação virá do céu e não de homens. Amém? Afinal de contas, Deus ainda está levantando fumaça no templo. Ele ainda está orando. Ele ainda está perguntando: quem é
que vai por nós, né? Que nessa noite nós possamos dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Todas as vezes que o Senhor falar no teu espírito sobre a obra dele, não procure a aprovação de homens. Vou falar aqui algo para os irmãos aqui, deixar bem claro para vocês. Toda vez que Deus falar algo no seu espírito, não vá perguntar de outra pessoa. Deus está falando com você. Às vezes você está ali ouvindo a palavra, você está num espírito, você está numa dimensão espiritual, e o Senhor está falando com você. Deus, Ele testificou com você, mas aí você quer aprovação. Eu vou perguntar do outro irmão ali: irmão, eu estava ali orando e Deus falou algo comigo para me fazer isso. Aí o outro irmão: rapaz, toma cuidado, isso daí é coisa de emoção, não faz não, eu já fiz isso, eu quebrei a cara. E aí o que acontece? Ele não anda pelo que Deus está falando com ele, ele anda pela aprovação dos homens, pelo pensamento dos homens. Querido irmão, querida irmã, o que Deus revela para você deve ser discernido por você. O próprio Deus, quando Ele fala, Ele não deixa dúvida naquilo que Ele fala dentro do nosso espírito. Ele deixa as coisas muito bem esclarecidas. Então eu quero deixar essa palavra nessa noite. Quanto mais Deus for falando com você, mais entre no seu quarto, mais entre na sua casa, mais entre sozinho, vá falar com Deus, faça o que Ele te mandar fazer. Simplesmente faça o que Ele te mandar fazer. Não procure conselho de homens, procure fazer aquilo que o Senhor está falando com você. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa noite e nós vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus.